TV Antares Piauí e TV Santos Piauí, onde você confere tudo sobre o esporte e o futebol piauiense em geral. Eu sou Sidney Santos e vou deixar você super mega bem informado de tudo que está acontecendo pelo Brasil e pelo mundo esportivo, em especial o esporte piauiense, como é o caso do atletismo, que vem trabalhando a todo vapor, de olho nas competições locais e nacionais. Correr para muitos é algo simples, mas para essa galera aqui é algo sério. Eles estão treinando de forma intensa para participarem de competições. Francisco tem 25 anos e há 8 anos encontrou no atletismo uma nova forma de praticar esporte. Comecei o atletismo no ano de 2016, né? E 2 amigos meus, né, me apresentaram o esporte, me chamaram para mim até um estádio, né? E quando chegou lá, eu conheci, né? Comecei a correr ali, meio sedentário, né? Não entendia muito assim do esporte. E fui me desenvolvendo, né, ao decorrer do tempo. O objetivo final é chegar, tipo, tá entre ranking, tá entre os 3 do ranking. Correr bem, tentar correr abaixo de 1,50, entendeu? Que é o que o meu treinador vem fazendo, lutando para isso. E com fé em Deus a gente vai conseguir lá. Atualmente, Cristiane e Francisco vão participar do troféu Ademar Ferreira, que acontecerá em Bragança Paulista. Uma forma de mostrar suas habilidades antes das Olimpíadas. Decorrer dessas competições até o Troféu Brasil, aí tem que fazer boas marcas, fazer pontuação, né? Tentar sair fora do Brasil ou correr bem no Brasil para fazer a marca, até chegar ao índice olímpico, que é o foco de todo atleta, né? Esse ano é ir para a Olimpíada. E eu tô aí no foco, se for da vontade de Deus, der certo, vai dar certo. Já a Fernanda vai viajar para São Luís no próximo final de semana para participar da seletiva estadual do Mundial Escolar. Mais um ponto positivo para a carreira da atleta. Já sou campeã brasileira, vice-campeã brasileira, tricampeã do Norte e Nordeste, bicampeã também do 200, já sou campeã sul-americana e entre outras diversas competições. Eu estou com uma expectativa de fazer bons resultados, fazer minhas melhores marcas no 100 e no 200 e ir em busca desse Mundial. Nomes fortes do atletismo piauiense quando o assunto são provas de velocidade. Neste ano, a meta é subir nos pódios em grandes competições, tanto a nível nacional como internacional. E claro, com o único objetivo, conquistar bons resultados. Como é o ano olímpico e a gente vem cuidando para que esses resultados venham em sequência. Os resultados dos treinos, em alguns testes que a gente faz, a resposta tem sido muito boa, por isso que a gente está já colocando para que eles compitam nesse início de mês de abril. E agora a gente vai para um evento bem maior, né, que é esse grande troféu Ademar Ferreira, onde os melhores do Brasil vão estar presentes. E com certeza iremos para fazer grandes marcas, porque o objetivo é estar fazendo marcas, pontuando com o objetivo de Olimpíada. Olha, tá aí o Nilson, como sempre, revelando grandes talentos para o atletismo piauiense e os nossos atletas arrebentando, não só na nossa federação, como em outras federações, em competições nacionais e, claro, disputando Jogos Olímpicos. E por falar em revelações, quem vem revelando grandes talentos para o futebol brasileiro e também para o futebol piauiense, a escolinha do professor Bebeto, é uma máquina de revelar talentos. Uma escolinha de futebol que nasceu no coração da Zona Sul de Teresina. Atualmente, mais de 140 crianças participam dos treinos, com boas energias de quem quer se tornar um grande jogador de futebol. O que não falta por aqui são exemplos responsáveis, capazes de mudar a vida de crianças e adolescentes. A escola do professor Bebeto é uma das mais antigas do estado e já foi campeã aí tanto a nível nacional como estadual. Aprendi muito com o professor Zumbi, do Guarani, finado professor Zumbi. Ela foi fundada no dia 9 de junho de 1990. Hoje em dia a escolinha de futebol do Bebeto é muito respeitada, não só aqui no Piauí, como fora do Piauí também. E hoje, como eu acabei de frisar, ela já tem 34 anos de fundação. No momento, a escolinha participa de 11 competições, um fato inédito para o... E o
o campo fica assim, lotado. Estamos com 140 crianças e adolescentes praticando futebol aqui, no Parentão, no Parque Piauí, e agora nós estamos com a atividade de futebol feminino, né, com 40 mulheres, mas atualmente a Escolinha de Futebol do Bebeto está participando de 11 competições, e para quem não sabe, nós temos um título que ninguém tem aqui no Nordeste, que é a Copa Marília no estádio de São Paulo, que nós conseguimos ser campeão em cima do Corinthians Paulista. Iniciativas do mundo do futebol que impacta diretamente na vida dos amadores mirins. Conectado, e eu ficava preocupada com isso. Também quando eu levava ele para fazer exames, o colesterol era muito alto. Aí eu pensei, não, vou botar ele numa atividade física. Quando eu botei, ele nem gostava tanto de futebol, mas chegou aqui, ele se apaixonou. Me sinto muito feliz, estou aqui 1 ano, já fiz 26 gols, estou indo para os campeonatos e meu sonho é ser jogador de futebol. Todos eles encontraram na escolinha novos sonhos e caminhos cheios de boas expectativas. É uma escolinha muito boa, que eu sempre teve o sonho de jogar na escolinha do Bebeto. O seu maior sonho agora? Ser jogador de futebol. Futebol sempre foi meu hobby, sabe? Desde pequenininho, pai, eu quero jogar bola. Aí a gente ficava rodeando aqui o Parentão, então eu disse, pai, eu queria muito jogar. Meu sonho, é claro, igual de todos aqui, é se tornar um grande jogador de futebol, pela Escolinha do Bebeto. Meu maior sonho é representar, levar a Escolinha do Bebeto para as maiores do mundo. E eu quero que ela seja representada em todo o mundo. Olha aí, show de bola. É sensacional o trabalho que o Bebeto faz aí com esses garotos, que amanhã poderão estar vestindo camisa de grandes clubes de seleção brasileira. Então, quem sabe de uma grande seleção, no caso, o Clube de Regatas Flamengo. Rapaz, olha aqui, o assunto agora é BMX. Falar do ciclismo aqui, estou recebendo aqui o Johnny. Johnny, o nosso BMX vai muito bem, obrigado, ou o nosso BMX, no caso a bike, precisa de ajuda? Bom dia. Bom dia. Precisa de ajuda. Foi bem, né? Já foi um dos mais temidos do Nordeste, né? A gente completa. Mas hoje em dia, por falta de estrutura e apoio, deu uma caída muito grande, muito significativa. Porque teve vários eventos, porque eu mesmo organizei, né? Eu como atleta e organizador de eventos, organizei muitos eventos, mas por falta de estrutura, apoio, e a gente, né, pai de família, tem que trabalhar dia a dia, acaba se afastando um pouco. Não deixei de praticar, sou atleta profissional. Esse ano passado, 2023, treinei bastante para me poder competir o brasileiro, não tive apoio, né, para competir o brasileiro, o mundial, e acabei ficando mesmo com Teresina sem ter como ir competir. Ou seja, o atleta piauiense, ele conquista o índice, conquista a vaga, mas não consegue ir porque tem a ausência dos patrocinadores. Por que tu acha que isso acontece? Eu já tentei e perguntei várias vezes sobre isso aí, né, porque o pessoal tem em mente que esporte só é futebol. Eu acho que o esporte, seja lá qual for, ele é sempre bom para agregar a juventude, né? Eu sempre trabalho nessa tese. A gente tem que ocupar a mente do jovem. E o BMX é um esporte, hoje ele é olímpico. Já que as autoridades e os patrocinadores têm uma preocupação com a competição muito bem organizada e ela sendo olímpica, o BMX agora é olímpico. Então, não custa nada olhar um pouco para o BMX. Olha, eu tive a oportunidade de fazer algumas matérias com o BMX, né? E eu vi uma pista que vocês têm na região do Disseu, sensacional, e eu vi a qualidade técnica dos nossos pilotos. E eu fiquei espantado, porque, poxa, dá para contar as competições que nós temos durante a temporada. Isso passa a ser um fator a mais até mesmo para o atleta se afastar? Ou então passar para outras federações? Isso, a gente fica bem complicado porque a gente depende muito das pistas, né? Aí às vezes a pista não tem apoio, a gente precisa de barro, porque o esporte que a gente tem várias modalidades. A Olímpica é o parque, que é o que tem na Puticabana, teve uma reforma agora, está interditada porque a reforma não está bem feita, né? As pistas que saíram dentro do estado completo aqui do Piauí, não tem, a mão de obra dela não está bem feita, não tem como a gente treinar, então falta muita estrutura para a gente treinar, para poder competir lá fora e ranquear para poder participar das Olimpíadas. Eu, com a idade que eu tenho, não tenho mais como ranquear, mas eu posso competir o brasileiro e o internacional também, o mundial. Olha, eu estava conversando com o nosso querido Roberto Eustáquio, mais também conhecido como Pokémon, né, sobre a situação das pistas que acontece aí. Uma pista a nível internacional, na região leste da capital piauiense também ficou no papel, começaram e não terminaram. Eu não consigo entender esse descaso pelo esporte piauiense, já que nós temos grandes talentos, grandes potenciais. Ali é a modalidade do BMX Race, a corrida com a rampa.
Aliás, já é um esporte olímpico há muito tempo. E aquela pista ali, o interessante é que ela já foi inaugurada 5 vezes. Haja inauguração. Só que a gente chega lá, ela não tem estrutura. Não para o atleta, para o público, ela não tem estrutura. Uma vez eu fui fazer entrevista lá e eu perguntei o porquê que não tinha arquibancada. Aí simplesmente me falaram que tinha que alugar arquibancada para todo evento. Sendo que aquela... Arquibancada móvel. Isso. Sendo que aquela pista, ela saiu para 5 estados da federação. E o Piauí foi um dos escolhidos, desses 5 estados. Mas ela nunca foi inaugurada de fato. Nunca foi inaugurada. E com isso a gente perde campeonatos, revelações de atletas. E aí só quem perde somos nós. Agora tu tocou no assunto que me chamou a atenção. 2 pistas que foram reprovadas por você e pelos demais pilotos, pela falta de estrutura e não por ser adequada. Quando vai construir uma pista como essa, vocês são convidados? Não. A pergunta é essa. Não, a gente não é convidado, a gente simplesmente fica sabendo pelas mídias sociais, a gente tenta conversar com o responsável técnico, com o engenheiro, com todo aparato legal que a gente tenta lá para negociar e ver se dá uma melhoria. Porque por conta disso, a gente não está conseguindo treinar. A gente tem que viajar para Fortaleza, onde tem as melhores pistas. A gente tem que estar viajando para fora, porque as pistas daqui não são adequadas. Então elas ficam paradas, elas ficam servindo para pessoas estar usando droga ali, bagunçando, porque não tem como treinar nela. Tá mesmo no abandono? Isso, fica sem utilidade pra gente. É só um gasto desnecessário que tá tendo. É tipo como você vai organizar um campeonato de futebol profissional e você traz pessoas que nunca deram nenhum chute numa bola. E a competição não explode, não arrebenta, e aí fica no vazio. Fica apenas no desejo. E aí a minha preocupação nós temos o talento aqui como o Johnny, tem outros e tantos talentos, mas tem muitos que estão começando e já vê nessa história, já pensam em mudar. Muitos atletas a gente vai perdendo, os jovens, porque eles veem que eles acham que não tem estrutura suficiente, não tem como a gente dar um aparato para ele, nós mesmos ali do nosso bolso, tá entendendo? Porque a gente tenta implantar o esporte na comunidade. Às vezes, com o esforço da gente mesmo, a gente organiza uma competição ali entre eles, com a criançada, a molecada ali, para ver se bota na mente dele que o esporte é uma solução para tirar de vários problemas que tem no dia a dia. Johnny, então um ponto que chama a atenção, eu encontro várias vezes, quando vou para a minha residência, os ciclistas, né, de velocidade, e eu parei uma vez, conversei com eles, fiz a mesma matéria com eles, e o que me chamou a atenção, eles se reúnem, eles montam uma cota de R$100 para dividir com o primeiro, segundo e terceiro colocado, porque também não tem competições. É um negócio bem louco. Depois que eu falo, o atleta piauiense é um verdadeiro guerreiro, é por isso que quando a gente chegar lá em cima, nas Olimpíadas, a gente conquista medalhas, aí eu fico chateado porque aparece um monte de pai da criança abraçando. A gente tem o Kelson, que ele é atleta, ele já foi para a Argentina. Acho que ninguém quase nem sabe, o cara foi para a Argentina representar o estado do Piauí. Vai dar aqui um abraço especial ao grande Kelson. O Kelson, ele foi para a Argentina, a gente já competiu em outros estados, a gente tenta sempre estar correndo atrás e representar o estado, entendeu? Certo. Só que a falta de estrutura, a falta de preparo para a gente vai ficando velho, não consegue atrair mais novos atletas e assim vai se acabando o BMX no estado do Piauí. É um negócio bem complicado. Vamos fechar aqui a nossa entrevista. Tem competição até quando agora? Ou quando? As competições daqui da capital, aqui no estado aqui não tem competição. Nós estamos preparando para a competição em São Paulo, que é o Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Mundial, que é lá para o final do ano só. Beleza, John, deixa eu te agradecer. Lembrando que as nossas câmeras e os nossos microfones estarão sempre à sua disposição e à disposição do BMX. Eu que agradeço pela oportunidade, sempre você teve essa preocupação com o BMX, com a gente, sempre entrou em contato, sempre tentou da melhor forma possível ajudar a gente, eu lhe agradeço. Estamos juntos. Galera, o Esporte Antares vai para um rápido intervalo. Na sequência, tudo sobre as semifinais do Campeonato Piauiense. J. Araújo vai estar aqui ao meu lado. Não sai daí, voltaremos já já.
Estamos de volta com a Esporte Antares, trazendo mais informações do esporte e do futebol piauiense para você. Você está vendo aqui ao meu lado, J. Araújo, já tinha contagem regressiva para os jogos da volta das semifinais e não tem nada definido. Quer queira, quer não, Sidney, nada definido. Bom dia para você, Sidney, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. E um detalhe importante, passa também pela situação de jogadores que estão suspensos, no caso River e Altos tem desfalques para o jogo da volta no final de semana, e também do departamento médico, à exceção do Oeirense, que todo mundo está inteiro, todo mundo está, vamos dizer assim, em condições de jogo. River, Altos e Parnaíba aguardam a situação do departamento médico para poder escalar as equipes. Vamos aqui tentar esmiuçar de uma forma sucinta e didática. O River tem suspensos o Darlan e o Ronald Belli, um volante e um meia. Tem o Altos, lateral esquerdo, Arthur, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Porém, no DM, o Parnaíba tem a situação do Emílio, que está sendo avaliado, fazendo tratamento intensivo. No Altos, tem a situação do Brian, se pode voltar ou não no compromisso desse sábado. E no River a situação aí é mais complicada porque são dois titulares importantíssimos, no caso o Leandro Amaro e o Guilherme Escuro, porque são problemas diferentes, mas que o departamento médico está trabalhando, meu amigo Marcelinho Vitória, para tentar recuperar a rapaziada para esse jogo decisivo do sábado. Olha, jogo decisivo, e lembrando que em relação a essas semifinais, jogos da volta, hoje a partir das 19h30, né, vai ser o horário que está combinado para entrar na entrevista, o técnico Wallace Lemos vai estar conosco, né, vai ser entrevistado por mim, J. Araújo e o Dileide Pires, e claro, com as perguntas suas, que vocês são torcedores que gostam do futebol piauiense, e o Wallace Lemos, técnico do Oeirense, vai estar conosco hoje no Mesa Redonda, debatendo esse assunto. Uma final, Jota, que dá para dizer assim, até então inédita, porque o Oeirense pode ser campeão da Série A pela primeira vez, né, com o Wallace Lemos também chegando ao seu título a primeira vez, né, no futebol piauiense com a equipe do Oeirense. Vale ressaltar que ele bateu na trave duas vezes, né, 2018 com o River contra o Altos, em 2021 pelo Fluminense. Contra o mesmo Altos na decisão do Campeonato Piauiense. Então o Wallace pode chegar a mais uma decisão, caso passe pelo Altos no próximo sábado ao seu algoz, né, nas suas finais, e pode passar por ele. Se passar, vai para a decisão do campeonato aí para tentar a cerejinha do bolo, porque ele já teria a situação de Copa do Brasil e de Série D assegurada, e aí a cereja do bolo, a vaga da fase de grupos da Copa do Nordeste. E é uma semifinal onde não dá para dizer que o favorito é o time A ou o time B. Nós temos dois times que tiveram a melhor campanha. O Oeirense a melhor campanha, depois o River, o Altos e o Parnaíba. E aí, meu amigo, está todo mundo em pé de igualdade, até mesmo porque, pelo que reza o regulamento do Campeonato Piauiense. Até tirando aqui uma onda aqui no bom sentido com o nosso querido Flávio Araújo, que ele teve aqui, não vou ser demagogo, todos são favoritos. Até o Parnaíba, que tem um fator que chegou por último, um fator chegada, o Parnaíba, se conseguir impor um jogo em que impõe a dificuldade ao River, pode sim sair para a decisão, se classificar e aí fazer história de, mais uma vez, que o Parnaíba sempre tem essa crescente de chega em quarto ou terceiro. Quando ele passa em primeiro ou em segundo, nem sempre consegue chegar ao título. Mas quando ele sai de trás, assim, nos dois últimos classificados, com perdão no trocadilho, mas chega para incomodar. E está sendo agora na semifinal. Vai tentar repetir esse feito contra o River na semifinal do próximo sábado. Mas enfim, são dois jogos literalmente imprevisíveis. São jogos imprevisíveis por conta da situação do regulamento, que é claro, empatou pênaltis, não tem aquela história da melhor campanha. Eu acho até interessante essa situação dos pênaltis, porque ela te obriga, seja o time que está em primeiro, ou em quarto, ou em segundo, ou em terceiro. Vai ter que sair pro jogo. E vai ter que ir com a força máxima. Vai ter que ir com força máxima. Eu vou entrar no jogo com a retranca. Não dá. Não dá. Ou você vai ter que fazer um jogo aberto. Jota, nós temos aí a cartela dos jogos que irão acontecer, jogos da volta do Campeonato Piauiense, aonde mostra realmente que está bem equilibrado. Mesmo jogando fora de casa ou dentro de casa, ninguém é favorito. Tá aí, ó. Os dois jogos do sábado, no Albertão, o Galo enfrentando o Tubarão do Litoral, e lá na capital da fé, na tricentenária antiga capital do Piauí, o Oeirense e Altos se enfrentando no jogo da volta. São jogos parelhos, jogos difíceis. Aqui cravar um favorito, se puder colocar empate, ambos marcam, não seria coisa de outro mundo, ou um triplo nos dois jogos também, que tem essa possibilidade. Não sei se tem essa possibilidade nessas maquininhas aí, Sidney, nessas casas de aposta. Não, eu sou ruim, né? Eu também sou leigo nisso, mas se houvesse como botar triplo nos dois jogos, poderia ser a coisa mais normal do mundo. Claro que aí o dinheiro
seria ou maior ou menor, dependendo da situação. Mas são 2 jogos, aí é que vai entrar o seguinte: duelo Dico Ulley e Arnaldo Lira, experiência contra a Juventude, e o Wallace Lemos e Flávio Araújo. Técnico copeiro, como o Wallace até disse sobre o alto do Flávio Araújo, e um técnico que quer se consolidar, no caso o Wallace Lemos, em colocar seu nome no futebol do Piauí. Então, são 2 confrontos que reza a lenda que tudo pode acontecer no próximo sábado. Ô Jota, eu vou puxar um tema aqui, né? Veja bem, nós temos aí Flávio Araújo no Altos, nós temos o Danilo... Arnaldo Lira, só chamo Danilo. Arnaldo Lira no Parnaíba, o Wallace Lemos no Oirense, e nós temos, aí você vai entender, nós temos o Dico. Fora o Dico, o Igor César no Fluminense. Porque aí você vai entender, Dico vai para a Série D, Flávio vai para a Série D. O Wallace Lemos passa a ser a sombra maior do Igor César no Fluminense? O Wallace e o próprio Arnaldo. E até o Arnaldo. Também passam a ser sombras. Quer queira, quer não. A gente sabe que o Fluminense está passando por um processo de reformulação. Inclusive o Igor está viajando, né? Está em Natal ainda aguardando algumas situações sobre contratação de reforços, vai trazer alguns do futebol potiguar, mas o próprio técnico também tem um futuro incerto. Porque um tropeço no início da Série D pode colocar tudo a perder. Tudo que ele fez pode ir tudo para o ralo. E aí vai ter que ir no mercado, quem sabe atrás de um novo técnico. Aí passa também o Wallace, o Arnaldo, também o próprio Mirandinho, que não fez um trabalho ruim no 4 de julho. Quem conhece o futebol do Piauí, pode fazer um trabalho surpreendente, então passa a ser também uma faca de 2 legumes aí para o Fluminense e opções a mais aí, esses nomes a gente acabou de citar. Olha, eu já tinha frisado agora há pouco sobre a situação de jogadores que poderão estar fora dessa grande final, das semifinais do Campeonato Piauiense. Porém, quem está contando com a força total para o próximo sábado é o River, e já definiu o preço de ingresso. Já surpreendendo a muita gente. Temos aí a cartela de ingressos. Daqui a pouco eu vou falar sobre ingressos também em Oeiras, viu? Que tem definição também lá no Gerson Campos. Vamos nos ingressos do jogo do Galo contra o Parnaíba. Arquibancada cabines meia para todos. Não tem aquela história de inteira R$40, não. R$20, preço único na arquibancada das cabines de rádio, e nas cadeiras tem aquela situação de 60 inteira, 30 a meia entrada. Mas aí o questionamento é: e a torcida do Parnaíba que vem? Que não colocaram a situação do visitante aí nos ingressos. Não foi explicitado. E vem porque é um jogo, repito, que é jogo de risco também para a Polícia Militar por conta disso. Ingressos lá na Noroeste, na Casa do Cartucho, em 9 Eventos e no Centro Musical lá no Grande de Seu. Lá no Gerson Campos vai ter promoção também. No Gerson Campos tem ingresso antecipado a R$10 até sexta-feira, ingresso antecipado a R$10, e no dia do jogo R$15 o ingresso para o Oeirense Altos, já para também atrair o torcedor do Oeirense, quem sabe, a fazer o maior público de sua história. Jota, como falava o saudoso Cesarino Oliveira, não tenho dúvidas. Sim, sem dúvida. Não tenho dúvidas, mas Albertão e Gerson Campos serão casa cheia. Torcedor precisa incentivar. Eu acho que, e principalmente por causa do Oeirense, porque pode ser o último jogo do ano. Né? Se porventura não conseguir a classificação contra o Altos, Parnaíba pode ser o último jogo do ano também. Já que os outros 2 também têm calendário por conta da Copa do Nordeste e a Série D. Mas que vamos imaginar aqui, temos 4 cenários para uma decisão. Desses 4 cenários, um River e Altos apimentaria uma rivalidade que já com o passar do tempo vem se transformando. Se der um River e Oeirense, é o duelo experiência e juventude, o velho e o novo se encontrando. Se der um Altos e Parnaíba, também é um confronto que revive uma decisão de campeonato piauiense. Agora, se der um Oeirense e Parnaíba, é um confronto novo, também nessa mesma situação, experiência de um lado, juventude do outro, e um clássico em que um azulino seria campeão inevitavelmente. E foi uma semana atípica, porque todo mundo ganhou uma semana para treinos. Isso é fundamental para o Flávio, para o Wallace, também para o Dico e também para o Arnaldo Lira. Uma semana inteira para recuperar aquela galera que está no departamento médico. Ô Jota, em relação ao trabalho que está sendo feito, você falou do departamento médico, me lembrei que ontem no Mesa Redonda, durante o programa, teve um torcedor que falou a situação do Crislan, né? E o Miguel Júnior, que é o gerente de futebol do River, ficou chateado
pelo que foi colocado ontem no programa, por esse torcedor, porque estão nas redes sociais e isso não é legal. Falando que o Crislan está com problemas cardíacos ou com apendicite, por isso que não está rendendo. Ele ficou chateado, eu disse, olha, ninguém pode fazer isso contra o Crislan. Crislan não tem nada de problemas no coração e se tivesse com apendicite, ele não aguentaria nem jogar. Então estão nem em pé não aguentaria ficar. Não aguentaria, então estão querendo defamar a imagem do Crislan. O único problema do Crislan é aquele do crônico do tendão. E a ausência de gols. E a ausência de gols. Mas aí tá uma questão que aí o torcedor riverino... Muitas vezes uma brincadeira vira uma coisa séria no fake. E aí depois sobra para quem não deve. No caso, a gente que estava fazendo mesa redonda, a gente que paga o pato. Mas aí, uma situação que o torcedor do River pode até, eu dou o direito de discordar. Mas pelo que eu estou tentando entender... O Crislan está numa função tática que ele pode fazer uma espécie de garçom. E está sendo um bom garçom. Está sendo garçom. Obrigatoriamente, você não pode exigir do Crislan ser artilheiro do campeonato. Mas você pode ver o Crislan sendo garçom para o Pará em algum momento, sendo garçom para o João Alagoano, sendo garçom para a rapaziada do ataque. Fazendo a parede, fazendo o pivô. Pois é, se você for comparar o basquete, né, se o cestinho é o Felipe Pará, o assistência é o Crislan. Entendeu? Então eu acho que o torcedor também tem que começar a entender o que é um esquema tático dentro de campo. Entendeu? Como é que o time funciona? Se o Crislan está naquela função, é porque ele também está se precavendo do que ele tem de preparo físico de momento. Que nós sabemos que o Crislan é um cara explosivo em relação às bolas, mas até agora ainda não chegou essa explosão. E até pelo momento também, a gente tem que colocar isso como preocupação, mas ao mesmo tempo como compreensão. Crislan, nessa função de ser o pivô, de ser um garçom, ele está tendo que voltar um pouco mais. Não sei se a galera tem notado isso. Vai exigir mais. Exige mais dele. Exige mais dele porque ele dá liberdade para o Pará, dá liberdade para o Rodrigo Fumaça, dá liberdade para o João Alagoano quando entra, dá liberdade para os jogadores. E isso daí, a obediência tática do Crislan pode ser interpretada também dessa forma. Então eu acho que o torcedor precisa também ver como é que, no passar do jogo, como o Dico Uley faz com que esse esquema possa crescer e evoluir, para poder dar essa sustentação para o Crislan ser uma espécie de parede para os jogadores que vêm de trás do ataque. E o Campeonato Piauiense, mais uma vez, mostrando que tecnicamente continua sendo forte. Né? Apesar de não ter sido aquele campeonato esperado, que esse ano não foi tão como o outro, mas só decide as suas vagas sempre no final. Inevitavelmente, parece que virou praxe no futebol do Piauí nos últimos anos. Última rodada, valer classificação, valer rebaixamento, ainda continua com essa tradição. Por que eu estou falando isso? Porque a gente poderia estar debatendo aqui, olha, River e Altos farão a final do Campeonato Piauiense. Não dá. Não tem como, está tão equilibrado. Pode ser Parnaíba e Oeirense, pode ser Parnaíba e Altos. Está um negócio tão louco que você não tem definições. Tem 4 variantes que podem acontecer perfeitamente. Então é algo que, como diria aquela música de um poeta, músico Flávio José, pode acontecer de tudo, inclusive nada. Verdade. Jota, você volta? Espero daqui a pouquinho o meu Dimeno 2.2 no Esporte Antares, na Rádio Antares e logo mais também no Mesa Redonda da TV Santos Piauí. E hoje no Mesa Redonda estaremos entrevistando o técnico Wallace Lemos, técnico da equipe do Oeirense, porque o Esporte Antares de hoje vai ficando por aqui. Voltaremos amanhã trazendo mais informações do esporte do futebol piauiense para você. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau, galera. Valeu, pessoal. Um abraço.